pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, tudo bom? Professor Ricardo aqui para mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre área de figuras planas. Então, área. O que você diz que é uma área? Como é que você define área? A área ela vai ser uma medida de superfície. Por exemplo, essa figura aqui. Nessa figura aqui, eu tenho uma certa área, que é o lugar que ela ocupa aqui no plano, tá? Vai ser toda essa área que ela ocupa aqui no plano. Isso vai ser uma área. Toda essa região delimitada vai ser a área dessa figura. E aqui dentro dela eu ainda tenho subdivididas algumas áreas aí dentro. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual a área da figura de número 6? O que você faria? Como é que você iria me dizer? Você iria sair contando quadradinhos, certo? Certeza. Então você ia contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você ia me dizer aí que essa figura 6 ela tem a área igual a 8. E se eu pedisse o da figura 2? Você ia lá da mesma maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você ia me dizer que a área dessa figura aí mede 12 quadradinhos. Se eu pedisse da figura inteira, eu ia fazer o quê? Contar todos os quadradinhos. Mas isso não é necessário. Tem algumas formas de calcular a área mais fácil. Mas vamos continuar com a ideia do quadradinho por enquanto. Então você consegue me dizer essa área aí utilizando os quadradinhos. Mas você consegue me dizer a área dessa figura aqui? Se você olhar, você vai perceber que aí não tem quadradinhos completos. Tem alguns que estão com os quadradinhos completos, outros estão cortados. Então como é que você vai fazer? Você não vai poder fazer aquela mesma conta, contar os quadradinhos, porque não tem quadradinho inteiro. Então o que você vai fazer? Como calcular a área dessa figura? Bom, eu vou dizer. Você iria dividir essa figura com algumas linhas aqui dentro, fazendo com que essa figura maior ela virasse outras figuras que você já conhece. Virasse triângulo, quadrado ou alguma outra, um retângulo, se for o caso, um trapézio. Virar figuras que você conhece. E essa figura a gente vai aprender a calcular a área agora. Vamos primeiro conhecer essas figuras. Então, as principais figuras planas. Vamos iniciar aqui com o triângulo. O que é um triângulo? É um polígono que possui 3 lados. Isso aí vocês conhecem e não tem nada de novo. Ele pode ser classificado dependendo de seus elementos, os lados e ângulos. Agora essa classificação de triângulos aí, talvez você não conheça. Como é que eles são classificados? Dependendo dos lados. Tem 3 classificações. Um triângulo equilátero, que é um triângulo que possui 3 lados com a mesma medida. Equilátero. Triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 lados com a mesma medida e um outro lado diferente. E um triângulo escaleno é um triângulo que possui os 3 lados com medidas diferentes. Então, em relação à medida de lados, eu tenho 3 lados iguais, 2 iguais em diferente ou 3 diferentes. São triângulos equilátero, isósceles e escaleno. E dependendo dos ângulos, eu tenho os triângulos retângulo, acutângulo
e obtusângulo. Qual a diferença entre eles três? Triângulo retângulo, como o nome já sugere, ele vai ter um ângulo reto, retângulo, reto. Um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho. O acutângulo, ele vai ter 3 ângulos agudos. Então aqui eu vou ter um ângulo agudo, 2, 3. O que é um ângulo agudo mesmo? Um ângulo agudo é um ângulo que possui menos que 90 graus. Tá? E o último, que é o obtusângulo, o que ele possui? Ele possui um ângulo obtuso. Ó. Esse aqui é o ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que possui mais que 90 graus e menos que 180. Tá? Então aí são as classificações do triângulo. Voltando às figuras planas, eu vou ter também o quadrado. O quadrado ele é uma figura especial. Você vai já ver o porquê. O quadrado é um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. Toda figura que possui 4 lados é um quadrilátero, ou seja, o quadrado é um quadrilátero. É um polígono que possui 4 lados iguais e 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então aqui o quadrado ele vai ter 1, 2, 3, 4 lados com a mesma medida e 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Se você não sabe identificar, é só você olhar para essa característica. 4 lados iguais, 4 ângulos retos. É um quadrado. Se você viu uma figura virada, ela está meio que duvidosa para você, só olhar. 4 lados iguais, 4 ângulos retos, é um quadrado. A próxima figura é um retângulo. O que é um retângulo? Também é um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. É um polígono que possui 2 pares de lados paralelos congruentes. Mas o que isso aí significa? Lados paralelos congruentes. Então aqui, ó, lados paralelos que estão na mesma direção, não se tocam, e congruentes que têm a mesma medida. Esse lado vai ter a mesma medida desse. E são 2 pares, tem 2 paralelos na horizontal, esse lado e esse outro tem o mesmo tamanho, e 2 na vertical. Então aqui ó, um e o outro. Esses 2 aqui vão ter o mesmo tamanho. E 4 ângulos retos. 1, 2, 3, 4. Eu disse que o quadrado era uma figura especial. Por que ele é uma figura especial? Porque ele, além de ser quadrado, ele também é retângulo. Por que o quadrado é um retângulo? Porque ele possui 4 ângulos retos e possui lados paralelos, assim como o retângulo. Então, o quadrado é um tipo de retângulo. O quadrado é um tipo de retângulo, não o contrário. O retângulo não é um tipo de quadrado, é o contrário. O quadrado é um tipo de retângulo. Não vale vice-versa, ok? O quadrado é um tipo especial de retângulo. Vamos para a nossa próxima figura, o círculo. O que é o círculo? É uma figura plana, também chamada de disco, e apresenta uma forma circular, ou seja, é redondinho, e ele é todo preenchido. Tem a diferença entre o círculo e a circunferência. O círculo é toda essa parte redonda preenchida, a circunferência é só o contorno. Essa linha preta aqui ao redor é a circunferência. O círculo é toda essa área de dentro. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central da figura e uma das extremidades. Então o que isso significa? Então aqui eu tenho o ponto central, que é o meio da minha figura. E o raio vai ser a distância entre esse meio e qualquer lugar aqui, ó, da borda, aqui da extremidade. Então daqui até aqui vai ter a mesma medida. Sempre a mesma medida. Isso aqui vai ser o raio. Então isso aí ó, é o raio. Já o diâmetro é 2 vezes o raio, posto que representa o segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividido em 2 partes iguais. 2 metades iguais. Então aqui o diâmetro vai ser essa linha que passa pelo meio do círculo.
dividindo ele em 2. Ele vai ser 2 vezes o tamanho do raio. Porque aqui, ó, daqui até aqui eu tenho raio. Então eu tenho raio. E daqui até aqui eu tenho raio de novo. Então é 2 vezes o tamanho do raio. Então raio, raio. 2 vezes o tamanho do raio é o diâmetro, tá? Então o círculo, essa figura arredondada totalmente preenchida. O raio é a distância do centro até a borda. E o diâmetro é uma linha que passa pelo meio, dividindo em 2. Ok? Próxima figura vai ser o trapézio. O que é um trapézio? É um quadrilátero com um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos. O que isso significa? Aqui ele tem um par de lados paralelos, esse lado e esse outro são paralelos, ó. Esse e esse. E um par de lados não paralelos, esse lado aqui e esse outro não são paralelos. Eles não têm a mesma direção. Então tem um par paralelo e um par não paralelo. Tá? Ele pode ser classificado dependendo do comprimento de seus lados ou ângulos. Então aqui eu tenho 3 tipos de trapézio. Eu tenho o trapézio retângulo, que é o trapézio que possui 2 ângulos retos. O trapézio isósceles, que é um trapézio que tem aqui os 2 lados não paralelos, com a mesma medida. E o trapézio escaleno, que é o mais diferente. Ele não possui ângulos retos, nem lados iguais. Ó. Esses 2 lados não paralelos não são iguais. Tá? Então, esse aqui vai ser o triângulo escaleno. Trapézio escaleno. O losango. O que é o losango? É um quadrilátero que possui 4 lados iguais e suas diagonais formam um ângulo de 90 graus ao se cruzarem. O que é a diagonal? É essa reta aqui, ó, que sai de uma ponta até a outra. É uma diagonal. E o losango é uma figura que tem 4 lados iguais e essas diagonais se cruzam formando ângulos de 90 graus. Possui 2 pares de lados paralelos e congruentes. Então aqui, ó, um par é paralelo e tem a mesma medida, é congruente. Aqui outro par é paralelo e tem a mesma medida, é congruente. Os 4 lados têm a mesma medida, então os 4 lados são congruentes. Eu tinha dito no início que o quadrado era uma figura especial. E ele é. O quadrado, ele é um tipo especial de losango. O quadrado é um tipo especial de losango. Por quê? Porque ele possui 4 lados iguais. E se você puxar as diagonais dele, ele vai formar aqui, ó, ângulos retos. Tá? Se você virar essa figura aqui na sua tela um pouquinho, você vai ver que parece um quadrado. Tá? Então, o quadrado é um tipo especial de losango, nunca o contrário. Losango não é um tipo especial de quadrado. Somente o quadrado é um tipo especial de losango, assim como também é retângulo. Tá? Então aqui, vejamos então as fórmulas para calcular a área dessas figuras. Eu vou dar uma sugestão para você de dar uma pausa no vídeo agora e copiar essas fórmulas, tá? Vou dar aí 5 segundinhos para você pausar o vídeo e copiar, tá? Pausou? Copiou essas fórmulas aí no caderno? Ok, então vamos dar continuidade. Cada uma dessas figuras que a gente viu, quadrado, triângulo, losango, retângulo, trapézio e círculo, possui uma fórmula própria para calcular a sua área. Tá? E a gente vai ver como é que funciona cada uma delas. Então aqui, aplicando a fórmula, vamos começar com o triângulo. A fórmula do triângulo é o quê? B vezes H dividido por 2. O que é esse B e o que é esse H? Esse A vai representar a área. Esse B vai representar base. E esse H vai representar a altura. Tá?
Então aqui, ó, a base, letra B, vai ser essa linha aqui de baixo, ó, essa medida aqui de baixo. E a altura? Essa medida aqui do meio até lá em cima, tá? Até em cima aqui do triângulo. Se for um triângulo retângulo, vai ser só uma metade desse aqui. Então vai ser só essa linha aqui até em cima. Então aqui na nossa figura ao lado tem um exemplo. Tenho aqui um triângulo com as medidas 20 e 15. Primeiro eu tenho que identificar quem é quem. Vou identificar aqui, ó, que esse 15 aqui, ele é base. Ele vai ser a minha base. E esse 20 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser altura. Então ele vai ser altura, ele vai ser a letra H. Então utilizando a fórmula aqui, a área é base vezes altura dividido por 2. Então ó, vou multiplicar base e altura. Vou multiplicar 15, que é a minha base, e a altura, que é 20. Aqui está ao contrário, mas não tem problema, tá? Aqui está ao contrário, mas não tem problema. Minha base é 15 e a minha altura é 20. 15 vezes 20 dá 300. E 300 dividido por 2 dá 150. Ou seja, a área dessa figura aqui vai ser 150 metros quadrados. Então tá aí a forma de aplicação do cálculo da área do triângulo. Tá? Fórmula do cálculo da área do triângulo se utiliza assim. Tá? Aqui, como eu disse para você, ó, não tem importância você trocar esses dois aqui. 15 vezes 20 dá 300. E 20 vezes 15 dá 300 do mesmo jeito. Então não tem problema. Tá? Próxima fórmula. O quadrado. O quadrado, ele também vai ter a própria fórmula da área. A A é igual a L ao quadrado. O que é esse A e esse L? Esse A representa a área e esse L representa o lado. O quadrado tem 4 lados iguais, então só precisa olhar para um lado. Tá? Então aqui, aplicando a fórmula. Como os 4 lados estão iguais, eu vou olhar aqui, o lado mede 5 centímetros. Então o meu lado é o que? É 5 ao quadrado. Era L ao quadrado? 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado dá quanto? 25. Então aqui eu tenho 25 centímetros ao quadrado. Tá? Lembrando que isso aqui é uma medida de área. Então eu vou sempre usar milímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, metro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Tá? A medida que você vê aqui na sua imagem vai ser ao quadrado. Centímetro, centímetro ao quadrado. Ok? A próxima aqui é o retângulo. A fórmula da área do retângulo é dada por A igual a B vezes H. O que é esse B e esse H? Esse B vai ser a base, essa parte aqui de baixo do meu retângulo, e H vai ser a altura, essa parte aqui do lado. Então aqui, para calcular a área, que é base vezes a altura, eu vou multiplicar. Base, 20, vezes a altura, 8. 20 vezes 8. 20 vezes 8 dá 160. Como aqui era centímetro, eu vou colocar centímetro ao quadrado. Tá? Então a do retângulo é bem simples a aplicação. O círculo. O círculo, a área, ela vai ser dada por uma fórmula diferente. Ela vai ser dada por π vezes r ao quadrado. O que é esse π? Π é uma constante, é um número que não muda. Você não vai atribuir nenhum valor para ele, ele já tem o próprio valor. Você não vai dizer π é 5, π é 10, π é 3, π é 9, π é o número que eu quiser. Não, π já tem um valor próprio. E aqui ele vai ser aproximadamente 3,14. É o valor que a gente vai usar, 3,14. Então a fórmula é π 3,14 vezes r ao quadrado. E o que é esse r aqui? Esse raio, ele vai ser a medida do centro até a borda do meu círculo. Então o raio. Tá? Então vamos lá calcular através desse exemplo aqui. Então eu tenho que saber apenas quem é o raio.
o raio aqui, ó, da minha figura. E o raio aqui, ele mede 5. Isso aqui vai ser o meu raio. Então ele mede 5. Então vou utilizar a fórmula. A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Vamos lembrar que π é 3,14. Então 3,14 vezes o raio é 5. Então 5 ao quadrado. Lembrando que tem prioridade a potência. Então resolve primeiro a potência. 5 ao quadrado dá 25. E 3,14 vezes 25 dá quanto? 78,5. Tá? Pode fazer na sua calculadora aí que vai dar certo. Como aqui a medida era metros, então o meu resultado da área vai ser metro ao quadrado. Ok? O trapézio. O trapézio é a figura que vai me dar mais dor de cabeça para eu fazer. É a mais complicadinha. A área dele é dada por, entre parênteses, B maiúsculo mais B minúsculo, fecha parênteses, vezes H dividido por 2. Vixe, essa fórmula já é difícil. Eu tenho que saber apenas o que é esse B grande. B grande vai ser a minha base maior. O que é essa base maior? Esses dois lados paralelos aqui, ó, eles vão ser chamados de base. Base. E eu tenho duas bases, uma em cima e uma embaixo. Uma vai ser chamada de base maior e outra de base menor, porque os dois têm tamanhos diferentes. Então, a que tiver o tamanho maior das duas bases, que tiver o tamanho maior, vai ser chamada de base maior, que é esse Bzão aqui, esse valor aqui. E a outra vai ser o que? Base menor. E esse H vai ser o que? A altura. A altura é a distância entre as duas bases, tá? Então vamos lá. Você tem que primeiro identificar quem é quem. Esse 200 aqui embaixo, ele é o que? Ele vai ser a base maior. Então é o B maiúsculo. B maiúsculo. Então aqui, ó, base maior. Base. Esse 150 aqui, ele vai ser o que? Vai ser base menor, é o B minúsculo. E esse 80 aqui é a distância entre as duas bases, então ele vai ser a altura, ok? Então pega a sua fórmula e substitui esses valores. Bzão, B maiúsculo, 200, mais B minúsculo, 150, vezes a altura H, que é 80. Tudo dividido por 2. Então dá para perceber aí que é uma conta absurda. É uma conta sem dificuldade, sem precedentes. Não tem como calcular um negócio desse, né? É só questão de atenção. Só você saber o que fazer. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Resolver quem está dentro de parênteses. 200 mais 150. Dá 350. Multiplica por 80 dá 28.000. E esse resultado ainda divide por 2, que dá 14.000. Como medida que no início da questão era metros, então vai ser 14.000 metros quadrados. Ok? Vamos aqui então para o losango, a área do losango. A fórmula de cálculo de área de losango é o que? D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. O que é esse D maiúsculo e esse D minúsculo? D maiúsculo é diagonal maior e D minúsculo é diagonal menor. Como é que eu vou saber quem é quem? Lembra que é diagonal. Diagonal é essa linha aqui de dentro. Essa linha aqui de dentro. Das duas pontas, ó, de uma até a outra. Então, a que tiver o maior comprimento vai ser diagonal maior. E a que tiver o menor comprimento, diagonal menor. Tá? Então, aqui do lado eu tenho um exemplo. Que eu tenho medida 10 centímetros e 12 centímetros. Então, eu vou identificar quem é diagonal maior
diagonal menor. Então essa aqui que tem o menor comprimento vai ser diagonal menor. Então, ó, D minúsculo. Já esse 12 aqui, ó, que é maior, eu vou chamar ele de diagonal maior. Então, Dzão. Identifica quem é Dzinho e quem é Dzão. Tá? Então, utiliza a sua fórmula de substituir esse valor. O Dzão, D maiúsculo, é 12 e o Dzinho é 10. 12 vezes 10 dá 120. E 120 dividido por 2 dá 60. Como a medida aqui era centímetro, meu resultado vai em centímetro ao quadrado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, referente à área de figuras planas. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!